Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para assistir a todos os programas, acesse www.portalquantec.com.br. No programa de hoje, vamos falar sobre eletricidade estática no ser humano. Professor Helg, poderia nos dizer o que é eletricidade estática? Sim, eu poderia dizer que eletricidade estática é uma eletricidade parasita, né? Quando não se consegue aterrar a eletricidade que está no corpo, que foi criada por fatores externos, então ela começa a atrapalhar a eletricidade do próprio organismo, e isso é conhecido como eletricidade estática. Então é uma eletricidade que fica acumulada, que não é descarregada, é isso? O que nós, antigamente, a humanidade andava descalça e também não tinha tanto contato com eletricidade dos mais diversos tipos. E quando se anda descalço, a eletricidade se esvai, né? Ela sai através dos pés e é aterrada. Agora, depois disso, nós passamos a usar sapatos com sola de borracha ou com sola de plástico. E então a eletricidade que se forma no nosso corpo, que é uma eletricidade parasita, ela fica rondando no corpo e não tem como ser descarregada. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor como é que se forma essa eletricidade estática? Sim, a eletricidade estática, ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo nós fomos há uns anos atrás a La Paz, na Bolívia, e um dos meus filhos tinha 10 anos de idade na época, e o hotel onde a gente se hospedou tinha um carpê assim de mais ou menos uns 5 centímetros de espessura. Era um negócio impressionante. E meu guri e mais um menino que estavam lá saíram esfregando os pés no chão e chegavam na porta do elevador, onde o botão era de metal. Aí eles colocavam o dedo com uma distância mais ou menos uns 3, 4 centímetros e a faísca saltava. Era a eletricidade estática que não pôde ser descarregada e saltou para ser aterrada no botão metálico do elevador. Isso acontece em muitas oportunidades, né? Nós temos, no nosso dia a dia, nós passamos por essas experiências, né? Geralmente, quanto mais seco é o clima, mais esse efeito se faz sentir. O que o senhor poderia nos falar sobre Tales de Mileto, que meio que descobriu a questão da eletricidade estática? Pois a eletricidade estática já é conhecida dos seres humanos desde o ano 600 a.C., pelo menos oficialmente, porque naquele ano o Tales de Mileto pegou um pedaço de âmbar e não se sabe para quê, mas ele esfregou isso num pano e também esfregou numa pele seca de ovelha. E depois disso ele notou que tinha uns pedaços de serragem lá perto e uns outros pedaços de coisas pequenas, né? E que foram sendo atraídas pelo âmbar. Só vamos fazer o que é o âmbar, né? O âmbar é uma resina que provém geralmente de coníferas, né? De pinheiros. E essa resina, esse âmbar, ele caía do pinheiro, caía no chão e ficava lá durante 200, 300 mil anos e se transformava uma resina muito dura, parecia uma pedra, né? Mas era uma resina muito endurecida que em 200 ou 300 mil anos ficou completamente endurecida. E muitas vezes, quando a resina caía no chão, havia casualmente lá um inseto, um bichinho qualquer, e o âmbar a envolvia, isso se petrificava e ficava geralmente bem transparente. E hoje, principalmente no norte da Rússia, no Mar Báltico,
existem grandes quantidades de âmbar que são polidas, deixadas bonitinhas e são vendidas, né? Inclusive no Palácio de Inverno, em Moscou, existe uma sala feita totalmente de âmbar, que é uma coisa lindíssima. Então, quando ele esfregou o âmbar nesse tecido, grudou esses né? pequenos fuligem? Então, esse fato de ele esfregar o âmbar no tecido ou então na pele da ovelha, carregou esse âmbar de eletricidade estática. E como ela não tinha para onde sair, ela começou a atrair aquelas pequenas partículas de madeira que tinha lá na vizinhança e aconteceu esse fato, né? Isso hoje até se faz como brincadeira de criança com outras coisas. É o mesmo exemplo do pente no cabelo? Exatamente. Quando nós éramos crianças, isso até na escola, os professores mostravam para a gente como é que funcionava a eletricidade estática. Então, eles recomendavam que a gente pegasse um pente e passasse pelo cabelo bem seco, né, num dia de preferência seca, fizesse uns pedacinhos de papel, colocasse em cima da mesa e passasse com o pente por cima. E os pedacinhos de papel saltavam todos e grudavam no pente, né, até que se descarregasse a eletricidade estática quando caía tudo. E aquela imagem clássica das pessoas com os cabelos em pé? Pois quando nós não temos onde descarregar a eletricidade estática, que isso decorreu do uso do sapato com sola de borracha ou então com sola de plástico, né? E então o que se faz? Se faz uma carga elétrica bastante significativa e então isso tem que ir para algum lugar. E então existem aquelas brincadeiras que acontecem em certos tipos de exposições e coisas, onde tem um aparelho que gera esse tipo de eletricidade e os cabelos das pessoas ficam em pé, né? Então, algumas moças com cabelo bem comprido, os cabelos ficam espichados para todas as direções. E qual é a relação entre a eletricidade estática e a saúde? Bom, a eletricidade estática, ela é um fator de perturbação, na realidade, né? Então, o que acontece? O organismo tem as suas eletricidades que comandam, né? Quer dizer, todos os comandos do corpo são ou elétricos ou químicos ou os dois associados. Então, a parte menos condutora do nosso corpo é a pele, que é a parte mais seca do corpo. No entanto, independentemente disso, independentemente de estar seco ou úmido, sempre há comandos eletromagnéticos circulando pela pele, pela parte superficial do corpo. E se o corpo está muito carregado de eletricidade estática, acontece um outro fenômeno, né? Essa eletricidade é parasita, né? E atrapalha os comandos normais do corpo. Então, evidentemente, isso interfere na saúde, tanto assim que existem na Europa clínicas que tratam as pessoas que sofrem de excesso de smog eletromagnético, quer dizer, de excesso de poluição eletromagnética. O senhor comentou anteriormente de uma brincadeira do seu filho no tapete, né? E ele estava com um solado de borracha no sapato. Mesmo assim, a eletricidade estática, ela sobe de alguma maneira para a pessoa? Ela fica acumulada? Isso é que nem um dínamo, né? Isso se espalha, né? E ela se carrega, mas depois não consegue descarregar, né? A não ser que você toque em alguma coisa que permita essa descarga, né? Se você tirar os sapatos e andar com eles descalço no chão, isso vai descarregar. Mas existem outras maneiras também de se fazer isso. E quais são as formas, então, possíveis de descarregar essa eletricidade estática?
Nós hoje, como nós geralmente usamos soldados que não são condutores, como de plástico, de couro, etc., a solução mais simples é tirar os sapatos e andar na grama, andar na terra, úmida de preferência, andar no cimento. Mesmo no próprio chuveiro úmido, se puser um pouquinho de sal, descarrega mais fácil, né? Porque o sal é um bom condutor. E existem múltiplas formas de descarregar. Inclusive, se eu estou calçando sapatos e sinto que isso está me incomodando, na rua existem muitos pequenos postes de ferro, né, que indicam a sinalização da rua ou outra coisa qualquer. Se você pegar nesse poste, só durante alguns segundos, isso já ajuda a descarregar a eletricidade estática. Se você encontrar alguma pessoa abraçada numa árvore, agarrada num poste, você vai saber que ela está descarregando a eletricidade estática. Existem algumas pessoas que são classificadas como não muito certas da cabeça, né? E que ficam fazendo malabarismos num poste indicador de rua, coisa parecida, né? Aí, nesse caso, a gente deve refletir um pouco, será que ele é assim mesmo, né? Agora, uma pessoa normal que está se sentindo incomodada com a eletricidade estática, pode pegar numa árvore, numa planta, ou botar a mão no chão, ou tirar os sapatos, ou um pegar banho no de mar poste-ferro, também é uma um banho opção. de mar, né? Então, quando as pessoas saem do trabalho, às vezes assim, agoniadas, se sentindo mal, uma pressão danada, se elas vão para o campo, ou então vão para a praia, essa descarga é forte mesmo, né? Parece que tiraram com a mão. E se jogar na água, que é salgada e que é um grande condutor de eletricidade, evidentemente que vai haver uma limpeza. Até a própria troca de contato entre as pessoas também faz essa descarga de eletricidade estática? Acontece de vez em quando, né, que uma pessoa que está com uma carga muito forte, né, se dá a mão para outra pessoa, a outra pode levar um choque, né? Mais comum é quando a gente pega em algum objeto metálico, né? Como, por exemplo, quer abrir a porta do automóvel ou a porta da casa, pode levar um choque bastante forte, né? Professor Helg, vamos fazer um pequeno intervalo? Nós já voltamos, lembrando que para acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Até mais! Estamos de volta falando sobre eletricidade estática no ser humano com o professor Helg. Professor, antes do intervalo, a gente estava comentando, então, sobre a possibilidade da eletricidade estática ser descarregada, né? A gente falou da árvore, falou de outras coisas. Existe uma relação entre a eletricidade estática e a acupuntura? Bom, a acupuntura é uma coisa relativamente recente no Brasil, né? Veio para cá na década de 60, mais ou menos, e na China é praticada há milênios, né? Com certeza se sabe que já no reino do primeiro grande imperador já se praticava a acupuntura, isso faz 4.300 anos, mas provavelmente ela é muito mais antiga. Agora, o que se tem verificado é que no começo, quando ela chegou ao Brasil, ela foi recebida com um certo ceticismo, porque as pessoas não acreditavam que, colocando uma agulha no corpo, isso poderia produzir algum efeito sobre a saúde. Depois, um americano conseguiu medir as microeletricidades que existiam espalhadas por cima da pele. E com essas microeletricidades medidas, a acupuntura passou a ser devidamente aceita. E existem os chamados meridianos, né, que um se refere ao fígado, ao pulmão e assim por diante, né, e que conduzem, né, os comandos elétricos pelo corpo. Sempre que houver uma eletricidade parasita, como é o caso da eletricidade estática, evidentemente
que ocorre uma perturbação no funcionamento do organismo. Então, é recomendável, né, que as pessoas procurem se desfazer desse parasita para que possam viver melhor. Existe uma relação entre o tipo de tecido que a pessoa está usando, de roupa, ou que seja o tecido, e eletricidade estática? Este fato é um fato que foi já bastante pesquisado, já na década de 90, e se conseguiu verificar que existem tecidos que não impedem o fluxo eletromagnético da superfície da pele. A pele, como já disse, é a parte menos condutora do corpo humano, porque ela é mais seca do que o resto, mas a eletricidade flui por ela e muitos comandos importantes fluem pela superfície da pele. E o que se verificou com as pesquisas realizadas é que as fibras naturais, elas não atrapalhavam o fluxo dessas microeletricidades pelo corpo. Então, por exemplo, usando uma roupa de seda, usando uma roupa de algodão, de linho, de juta, ou então um tecido, ou uma roupa de couro, o eletromagnetismo ele pode fluir normalmente, o eletromagnetismo natural, pode fluir normalmente pelo corpo sem atrapalhar nenhuma função. Agora, quando se usa tecidos sintéticos, ele não está em condições, a maioria deles pelo menos, não estão em condições de fazer com que esse fluxo funcione de forma correta. E quando se faz uma foto Kirlian da pele sob influência de uma fibra natural e sob influência de uma fibra sintética, se vê que o eletromagnetismo natural, que deveria alimentar os diversos movimentos e comandos, ela se esvai no tecido sintético. Tem uma relação entre aquele choque que a gente toma no carro com um tecido sintético? Bom, existem algumas experiências, né, no nosso mundo, né? Então, por exemplo, se o tecido do assento é sintético, a roupa que a pessoa usa também é sintética, a pessoa se mexe, usa sapato com solado não permeável, então, quando ela sai, muitas vezes ela pega na maçaneta do carro e leva um choque. Que foi o primeiro objeto metálico que ela tocou quando saiu de dentro do carro. Exatamente. Só que o carro tem uma propriedade de isolamento, né? Disse que quando dá uma trovoada com raios, fique sentado dentro do seu carro, que ele é uma espécie de gaiola de Faraday que impede que o choque elétrico, em função dos pneus e em função da própria estrutura, faça com que a pessoa seja eletrocutada, mesmo atingida por um raio. Isso também se aplica aos aviões, né? Em que normalmente o raio pega no avião, mas não produz grandes estragos. Foi comentado sobre o solado de borracha, né? Claro que ele não é um vilão, né? Ele tem suas vantagens, né? E seus pontos positivos, mas nesse aspecto da descarga elétrica que está em excesso, digamos, ele impede que seja descarregado, é isso? Exatamente, em contraste com o solado que se usava antes, né? O solado que se usava anteriormente era a sola de couro. Ora, o couro ele é salgado antes de ser curtido. Então, essa quantidade de sal permanece no couro. Aí, quando se faz uma sola de couro no sapato, esta sola, com as pessoas caminhando, usando o sapato, faz com que o couro fique um pouco úmido e permita que se faça a descarga da eletricidade. Sobre a gaiola de Faraday, o que o senhor poderia comentar um pouquinho mais para a gente? Bom, Faraday fez uma série de pesquisas e descobriu que se ele cruzasse uma série de arames e fizesse uma espécie de uma gaiola, essa gaiola, a pessoa podia ficar lá dentro e ela não seria
pega pela radiação. Mas isto vale tanto para a eletricidade, para o magnetismo, para as ondas curtas, para as micro-ondas, para uma porção de outras coisas, inclusive muitas frequências da natureza. Então, o que aconteceu? Se eu estou próximo a um ambiente muito poluído eletromagneticamente ou por diversos tipos de radiações, a gaiola de Faraday tem a capacidade de impedir a passagem da maioria delas e alcançar a pessoa que está dentro da gaiola. Agora, isso não quer significar necessariamente que isso seja uma coisa boa, porque as pessoas que se rodeariam completamente com uma gaiola, elas não só deixariam de receber as más frequências, aquelas que são prejudiciais ao organismo humano, mas também as benéficas que vêm do espaço e vêm de diversos lugares para manter o organismo em equilíbrio. Então, numa emergência, numa situação em que se queira ficar algum tempo, não há problema, mas não se pode permanecer permanentemente numa gaiola de Faraday. Ela tem alguma função que poderia ser usada com mais frequência? Que não fosse prejudicial? Uma das coisas é fazer uma meia gaiola, né? Porque elas sempre têm que estar aterradas. E em alguns lugares as casas ficam próximas de estações rebaixadoras ou de lugares onde há transformadores muito grandes ou coisa do gênero. E nesses lugares as pessoas são fortemente atingidas por isso, né? Elas não dormem direito, elas têm uma série de problemas, isso mexe com as glândulas, mexe com tudo. E nesse caso, se tem feito o que se poderia chamar uma meia gaiola ou um quarto de gaiola, em que na direção da onde vêm as emissões que são prejudiciais, que são muito intensas, se coloca aqueles fios cruzados de uma gaiola. Agora, nos outros lugares, não. Então, dessa forma, você consegue impedir que boa parte dessa radiação prejudicial alcance as pessoas que estão nesse ambiente. Existem alguns sintomas que a pessoa possa identificar nela que esteja ligado ao acúmulo de eletricidade estática? Eu fiquei imaginando talvez uma agitação a mais, ou teria alguns sintomas? Aí eu não queria falar só, não dizer que isso é só fato provocado pela eletricidade estática, mas por qualquer tipo de eletricidade e também por magnetismo. Ou então ondas, micro-ondas, ou ondas curtas, ou outros tipos de emissões que afetem o nosso organismo. Porque hoje, diferentemente da época anterior ao uso comercial da eletricidade, as pessoas só estavam sujeitas à eletricidade da natureza. Hoje nós somos atravessados por todo tipo imaginável de eletromagnetismo, né? E também de ondas, micro-ondas, de outros tipos de frequências que nos atravessam o corpo, que nos alcançam de todas as maneiras. E evidentemente que isso tudo atrapalha o nosso organismo, atrapalha a circulação sanguínea, atrapalha a absorção do oxigênio, atrapalha o funcionamento das nossas glândulas e assim por diante. Então, sempre nessas hipóteses, uma meia gaiola, um quarto de gaiola, tem dado resultados bastante interessantes. Tanto assim que na Europa, em alguns países, se faz até uma espécie de cortina que é colocada na parede inteira do lado que vem a radiação, né? E com resultados bastante interessantes. É claro que toda tecnologia, toda revolução que houve, nos trouxe muitos benefícios, né? Mas parece-me que o ideal seria buscar um certo equilíbrio. Então, não descartar e não ignorar todo o conforto que existe, mas buscar também elementos mais naturais, buscar situações e espaços mais próximos da natureza para manter o organismo um pouco mais estável, mais harmônico. Seria isso, professor?
Em cada época aparecem novas doenças, né? Aparecem novos problemas de saúde e os gerados por esses fenômenos efetivamente estão nos alcançando cada vez mais. Agora, evidentemente que a cada ação deve corresponder uma reação no sentido inverso. Então, quando ocorre um fenômeno que perturba a nossa saúde, também, novamente, vão se descobrindo formas de impedir que isso aconteça, né? E existem muitas pesquisas nas mais diversas áreas no sentido de deixar o planeta habitável, né? Porque, evidentemente, que ninguém vai querer abdicar de uma televisão ou de outro aparelho qualquer. Professor Helg, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós vamos ficar por aqui. Para vocês que querem assistir a todos os programas ou nos enviar alguma pergunta, acesse www.portalquantec.com.br. Nos encontramos na próxima quarta, às 20h30. Até lá!